Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre as frações. Vamos iniciar falando de um conteúdo que vocês já dominam, porque no ano passado vocês já viram também, né? Vocês aprenderam a leitura das frações, aprenderam a olhar a fração e dizer quem é o numerador, quem é o denominador. Então, na aula de hoje, nós vamos relembrar algumas coisas sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 179. Está assim, representação fracionária. Aí tem aí um diálogo. Está assim, por favor, quero metade desse queijo. Aqui está a metade do queijo. O queijo corresponde a um inteiro ou uma unidade. Ele foi dividido em duas partes iguais. Então, eu mostrei aqui para vocês essa representação. Vamos imaginar que aqui está o queijo. Ele está como inteiro e foi dividido ao meio. Então, eu encontrei aqui um meio. Um inteiro dividido em duas partes. Eu chamo esse primeiro número de numerador e o que fica embaixo de denominador. Numerador indica quantas partes do inteiro foram consideradas. Por exemplo, aqui, ó, uma parte, tá vendo? Foi representado pelo número 1. E o denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Nesse caso aqui do queijo, ele foi dividido em duas partes. Então, aparece no denominador o número 2. Eu trouxe aqui outros exemplos. Olhem para cá, eu tenho aqui um inteiro, a parte considerável dele, como diz aqui, ó, foi pintado o quê? Apenas um pedaço. Então, esse aqui é o meu numerador. E vamos ver o inteiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu representei com essa fração, 1/5. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Duas partes pintadas. Normalmente eu explico assim para vocês observarem as partes pintadas desse inteiro. Então, ó, 1, 2 aqui indica o meu numerador. E o inteiro eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 2/4, ok? Quando vocês forem observar outras frações, basta vocês olharem isso. O número que vem em cima, que eu chamo de numerador, que vocês vão chamar de numerador, ele vai indicar essas partes. Normalmente tem frações que tem apenas uma parte pintada, tem frações que tem 2, 3, vai variar aí entre eles. E vocês, no denominador, vocês precisam contar o total, em quantas partes esse inteiro foi dividido. Mais embaixo, nessa página 179, está assim. Agora, observe como podemos usar duas tiras iguais de papel branco para representar a terça e a quarta parte de um inteiro. Quando eu falo terça parte, isso me remete a qual número? O número 3. Quando eu falo a quarta parte, me remete ao número 4. A quinta parte, o número 5. Vocês também viram isso ano passado. Então, aí ele pegou um inteiro, vou colocar aqui no cantinho, só para representar. Foi dividido em 3 partes. E ele pintou apenas um. Então, eu tenho 1/3. Se isso aqui fosse dividido em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu teria 1/6. E assim vai. O que vocês não podem esquecer é dessa organização. Quem é numerador e quem é denominador, de acordo com a figura que vocês estão observando, tá bom? Virando a página, na página 180, tem aí a representação dessas frações em uma reta numérica. Eu vou utilizar apenas um exemplo aí para vocês conseguirem visualizar e vocês vão realizar no livro também uma atividade sobre esse assunto. Então, observem aqui essa reta numérica, ó. Inicio com o 0, né? Até o 1. E aí, ele disponibilizou para a gente as frações 1/2, 1/3 e 1/4. Eu vou fazer um exemplo com a primeira fração, 1/2. Então, eu vou aqui, ó, se eu tenho aqui, represento o inteiro, eu vou no meio e coloco 1/2.
Mais embaixo, ele deu o exemplo de 1/3. Eu vou usar na mesma reta numérica. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, aí aqui entra o 3, 1/3. A mesma coisa ele fez com 1/4. Se vocês observarem aí no livro de vocês, ó, mais à frente aqui, mais ou menos, ele colocou 1/4. Vocês podem acompanhar aí no próprio livro. Quando vocês forem fazer a atividade, basta vocês organizarem essas frações dentro dessa reta numérica, tá bom? Continuando, até o momento, vimos frações com o numerador 1, né? Só aqui que a tia deu um exemplo diferente para vocês conseguirem visualizar, mas até então nós fizemos apenas com o numerador 1, na qual considerávamos apenas uma parte do total de partes em que o inteiro foi dividido. Mas também podemos considerar mais de uma parte que o inteiro foi dividido. Observe a imagem da pizza a seguir. Então, eu tenho aí a pizza. Se a gente for contar, a gente pode observar que ela foi dividida em 10 partes. Ela foi dividida em 10 partes e 6 foram consumidos. Cada um desses pedaços corresponde a 1/10 de pizza. Então, eu tenho um pedacinho, no caso, de um total de 10 pedaços. Se eu consumir 6, como o livro deu aí o exemplo, eu vou ter o quê? Qual fração? 6/10. Por quê? Porque eu consumi 6 e num total de 10. Se eu tivesse consumido 4, eu teria 4/10. Lembrando que aqui é a parte que foi retirada desse inteiro e aqui o total que ele foi dividido. Numerador e denominador. Aí mais embaixo, o livro disponibilizou essas frações aqui que a tia colocou. Vocês precisam observar sempre isso, os números, a quantidade que foi consumida, que foi retirada, né, dessa figura e o total dela. Então vamos lá. Agora vem aí a atividade, falando sobre essa parte aqui de representação fracionária. Número 1 está assim. Relacione a parte pintada em cada quadrado à fração correspondente. Então, vocês vão observar a fração e vão fazer a correspondência, vão ligar aquela figura à fração correspondente. Eu tenho aí, no primeiro, um inteiro, dividido em quatro partes, e uma parte, vamos dizer assim, que foi retirada. Então, eu tenho 1/4. Aí vocês vão lá na fração que representa 1/4 e vão ligar. A mesma coisa vocês vão fazer com as outras. Número 2, represente na reta numérica as frações indicadas. Nesse número aqui, vocês vão fazer isso aqui que a tia Thaís fez. Só que aí está bem mais fácil, porque já tem os tracinhos. Basta vocês pegarem as frações que foram disponibilizadas aí, tanto na letra A, B e C, e vão colocar no lugar certo. Eu vou fazer a letra A para vocês observarem aqui. Vou colocar aqui, ó, página, que é a primeira página de hoje, de atividades. Número 2. Está assim na letra A. 1/3 e 2/3. Aí vocês vão, e tem a reta. Tem o primeiro tracinho. Então, vocês vão colocar 1/3. Depois vem o segundo tracinho. Vocês vão colocar 2/3. E aí eu representei essas frações nessa reta numérica. A mesma coisa vocês vão fazer na letra B e na letra C. Observem sempre esses tracinhos aqui, ó, que vão ajudá-los a se orientar aí para colocar as frações no lugar correto. Página 182 agora. Número 3. Escreva a fração correspondente à parte colorida de cada figura. Então, aqui vocês vão fazer o que a tia explicou aqui, ó. Vocês vão observar essas figuras e vocês vão colocar dentro desses retângulos as frações correspondentes. Na letra A, eu tenho assim, vou representar aqui para vocês, vou fazer a primeira e vocês vão fazer as demais. Está assim, tem 2 partes pintadas. Então, quem vai ser o meu numerador aqui, ó? Vocês lembram que eu falei para vocês que o numerador é representado pelas partes que foram retiradas desse inteiro? Então, aqui, ó, foram retiradas 2 partes. Então, o numerador vai ser 2 e o meu denominador vai ser o total que esse inteiro foi dividido. Aqui, no caso, ele foi dividido em 4 partes.
Então, eu tenho 2 quartos. Representei a letra A e vocês vão fazer a mesma coisa com as demais. Vocês vão observar as figuras e vão colocar as frações nos lugares correspondentes. Número 4 é a mesma coisa do número 3. Vocês também vão contar as partes pintadas, o total, o inteiro, e vão colocar as frações aí. Perdão, é o inverso. Vocês têm a fração e vocês vão pintar as partes pintadas. Na letra A está assim, 4, vou botar aqui no cantinho, sétimos. Vocês vão botar o total, que é 7. Esse inteiro tem 7 partes, ele foi dividido em 7 partes. E eu vou retirar quanto? 4 pedaços. Então, aqui, eu representei desta maneira, tá bom? Vocês vão botar o inteiro, que é o número que está disponibilizado no meu denominador, e vocês vão pintar a quantidade que está sendo representada no numerador. A tia falou que era a mesma coisa do número 3, mas não é. Lá foi disponibilizado a figura e vocês vão colocar as frações. Aqui, no número 4, eles disponibilizaram as frações e vocês vão fazer o desenho, vão pintar aí nas figuras. Número 5, considere que cada alimento abaixo foi dividido em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte que resta de cada alimento. Então, vocês vão contar, por exemplo, aí na letra A. Tem uma pizza. Ficou 3 pedaços de um total de 4. Então, eu tenho o quê? 3 quartos, né? Que ficou aí na imagem ainda. 3 pedaços de um total de 4. A mesma coisa vocês vão fazer com o bolo. Esse bolo foi dividido em 8 partes. E aí, sobraram 2. Então, vocês vão colocar o número 2 no numerador e o 8 no denominador. Então, vai ficar 2 oitavos. Página 183 agora. Veja o que Marcela disse. Comi 1/8 da pizza. Você concorda com ela? Por quê? Então, vocês vão olhar a imagem e vocês vão observar se ela comeu 1/8 dessa pizza. Realmente, ali está faltando um pedaço. Mas essa pizza, ela foi dividida em 8 partes? Então, qual a dica que vocês têm que eu vou dar para vocês, que vocês precisam observar? Contem aí o inteiro dessa pizza para vocês observarem se ela realmente foi dividida em 8 partes. Se foi ou não, né? Contando, a gente já consegue observar que não. Aí vocês vão colocar aí a resposta na linha. Número 7. Represente as frações por meio de figuras, conforme o exemplo. Então, aí tenho as frações, né, das letras A, B, C e D, e vocês vão fazer o desenho, como está no exemplo aí. Eu tenho uma fração de 3 quartos. Aí foi feito ao lado. Um total de 4, o inteiro, né, dividido em 4 partes, e foi pintado 3 pedaços. A mesma coisa vocês vão fazer com 2 terços, 1 nono, 5 sextos e 4 oitavos. Vocês vão botar o total e pintar as partes. 8. Existem diferentes maneiras de dividir um quadrado em 4 partes iguais. Represente 3 delas nos quadros a seguir. Então, essas respostas aí são pessoais. Vocês vão dividir essa imagem em quantas partes vocês quiserem. Ah, tia Thaís, eu quis dividir em 5 partes. Vocês podem dividir... Ah, não, perdão. Vocês só podem dividir em 4 partes. Todos eles vocês vão dividir... São 3 quadrados e vocês só podem dividir em 4 partes. Então, ou seja, esse inteiro aí tem que ser dividido em 4 partes. A tia leu e depois pensou que vocês pudessem representar de formas diferentes, mas não, só pode ser com 4 partes. Na página 184, vocês vão tem um exemplo da leitura de frações. Nós também vimos isso o ano passado, né? Então tem aí, veja a seguir como lemos algumas frações. Então eu tenho 2 sextos, 5 oitavos, 4 sétimos. Quando o numerador de uma fração for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, lemos o numerador acompanhado, respectivamente, das palavras meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono.
Embaixo tem outros exemplos. 2 11avos, 3 12avos. Quando o numerador de uma fração for maior do que 10, é diferente de 100, 1000 e 10.000. Lemos o numerador e depois o número do denominador acompanhado da palavra avos. Então, se vocês observarem lá, está 2, 11 avos. Então, eu não posso esquecer. Passou de 10, eu preciso colocar a palavra avos. Aí tem outros exemplos. Na terceira lousa aí. 2 décimos, 4 centésimos, 20 milésimos. Quando o denominador for 10, 100, 1000, lemos o numerador acompanhado, respectivamente, das palavras décimo, centésimo e milésimo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. 2 oitavos, 1 quinto. O quinto vai ficar bem pequenininho aqui, porque a tia usou o espaço aqui para fazer o desenho. 4 11 avos. Não pode esquecer de colocar a palavra avos. Sempre que passar do décimo, eu coloco avos. Aí, no caso, vai ficar 4 11 avos. Sempre que passar do número 10. 8 centésimos. Trouxe só esses exemplos aqui. Vocês podem voltar também nessa parte do livro para ler novamente. E agora vocês vão fazer a 185, que fala sobre essa parte aí também, sobre a leitura de frações. Número 1 está assim: escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura. Depois escreva como se leem essas frações. Então, vocês vão primeiro colocar a fração correspondente, depois vocês vão escrever. Vou colocar aqui no cantinho para vocês observarem. Vou dividir aqui para ficar mais fácil. Página 185. Número 1, letra A. Então, eu tenho aí um inteiro com 3 partes pintadas. E esse inteiro foi dividido em 5 partes. Então, eu vou colocar a fração primeiro, quantidade de pintadas, um inteiro dividido em 5 partes. Aí, depois, vocês vão escrever 3 quintos. Não pode esquecer de colocar a fração primeiro e depois escrever, tá bom? Vocês vão fazer a mesma coisa na letra B, C e D. Número 2, pinte as figuras para representar as frações indicadas. Então, na letra A eu tenho 5 oitavos, 7 décimos, 6 quinzeavos. Então, vai ter aí a imagem, a figura, perdão, e vocês irão pintar a quantidade. Se na primeira tem 5 oitavos, eu vou ter que pintar o quê? 5 partes desse inteiro que foi dividido em 8 partes. Então, vocês vão pintar 5 e 3 vão ficar sem pintar. A mesma coisa vocês vão fazer com a letra B e com a letra C. Finalizamos aqui a atividade do livro. Nós vamos enviar também uma atividade que vocês vão copiar no caderno, vamos enviar em PDF, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo, que eu e a tia Gabi estamos à disposição. Fiquem com Deus e tchau, tchau!